Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Johnny, nessa expedição transamazônica. E como vocês sabem, a gente não conseguiu atravessar para Igapuaçu, e a gente vai agora para Manaus. É isso aí. Vamos atravessar agora para Manaus para pegar a balsa. Só eu e o Ricardo vamos para Manaus. Vou ficar numa casa de um amigo. O restante dos amigos vão ficar aqui até domingo, que é o dia que a gente atravessa para Santarém. Então vamos nessa, pegar a estrada mais uma vez, rumo ao Careiro da Várzea, pra gente atravessar. Então hoje a gente vai pro Careiro e atravessa para Manaus, e lá ficamos até domingo. Vamos acompanhar a situação da moto do Ricardo na BMW e vamos ver se ele vai conseguir seguir viagem conosco ou não. Beleza? Então, saindo aqui do hotelzinho. Hotelzinho muito bacana. Hotel Torre Forte, aqui no Careiro Castanho. Pouquinho depois da saída do Careiro, em direção a Igapuaçu. O Carlos, que é o proprietário aqui, nos atendeu muitíssimo bem. Recomendo fortemente esse hotel, e que vale a pena. Ele consegue refeição, consegue tudo. A esposa dele, a Eliane, também muito gente boa com a gente, muito solícitos. E se você estiver passando por aqui, precisar de um lugar para ficar, não é merchandising não, tá? É coisa sincera mesmo, porque quando é coisa sincera vale a pena a gente divulgar. Beleza, meus amigos? Então, vambora. Vamos tocar pro Careiro e pegar essa balsa. Vambora! Muito bem, meus amigos. Mais uma vez aqui em Manaus. Manaus não me deixa ir embora, rapaz. Isso é difícil. Saindo aqui da balsa e não trago boas notícias. A minha moto muito provavelmente queimou a embreagem ontem e ela tá patinando absurdamente. Se eu acelerar demais, ela não aguenta o torque e patina. Eu acho que a minha embreagem queimou, não sei. Vou chegando em Manaus agora, vou levar minha moto direto na trave para ver se eu consigo resolver esse problema, saber se é a embreagem mesmo que queimou os discos, porque ela tá patinando em todas as marchas. E eu exigi ela muito ontem na primeira marcha, mas não sei como é que vai ficar essa situação. Se a trave vai ter também os discos de embreagem, né? Pelo que eu já andei sondando as oficinas aqui também, não vou ter isso a pronta entrega. Se eu não conseguir resolver esse problema da minha moto a tempo, a viagem termina pra mim, porque eu não vou conseguir acompanhar o pessoal. Para piorar a situação, a balsa, a ideia nossa era pegar a balsa para Santarém no domingo, e parece que tivemos informações de que não há balsa para Santarém aos domingos, e aí teria que adiantar isso para sábado, o que deixa a minha situação bem complicada, porque já são 4 da tarde de uma quinta-feira e eu só tenho amanhã para resolver esse problema, vamos dizer assim. Eu não sei se a concessionária da Travis, a oficina, trabalha no sábado aqui, e mesmo assim
Parece que a barca que tem no sábado para Santarém é às 8 da manhã. Ou seja, eu só tenho amanhã para resolver o BO da minha moto e tá com ela na pista amanhã mesmo. Se eu não conseguir resolver, infelizmente a viagem termina com o grupo, né? E aí eu vou ter que avaliar o que eu vou fazer. Se eu vou embora para casa de avião, né? Enquanto a moto fica aqui arrumando, que eu não sei quanto tempo vai levar, né? Para retornar depois. O lance é o seguinte: a moto está em Manaus, ela precisa voltar para o Rio de qualquer maneira. Eu tenho um problema de agenda fortíssimo para continuar essa viagem, dependendo do atraso, né? Então eu estou numa situação bem complicada, Bom, vamos ver. Preciso chegar na Triumph e ver o que me aguarda lá, para eu começar a ter um parecer, né, desse cenário e ver o que eu vou fazer. Então, acabei de sair da barca, da balsa, estou me encaminhando diretamente para a Triumph. Eles acabaram de me responder pelo WhatsApp dizendo que vão verificar se tem os discos à pronta entrega. Mas eu já estou a caminho mesmo para lá a moto. Também vai que não é o disco, né? Sei lá. Vai que é algum ajuste aqui da manete, porque a manete está soltando a embreagem praticamente só no final, quando finaliza, sabe? Então não sei se de repente esticar o cabo e tal, porque como patina em todas as marchas, eu não acredito que, pô, sei lá, né? Queimou todos os discos. Enfim, vamos ver. Chegando na Triumph, eu dou notícia. Viagem completamente em risco nesse momento. Vambora. Salve, salve, meus amigos! Bom, passaram-se 4 dias. Estamos no nosso 19º dia de viagem. Como vocês podem perceber, estou com a moto. E agora eu vou contar para vocês o que aconteceu nesses últimos 4 dias. Vou tentar ser o mais breve possível, para o vídeo não ficar muito longo. E aí, da carreta? Você vai ficar me fazendo aqui queimar minha embreagem, que eu já tenho pouca. Deixa eu passar esses caras aqui. Bom, meus amigos, é o seguinte. Há 4 dias atrás, como vocês viram aí no vídeo, eu cheguei no porto de Manaus. Levei minha moto diretamente para Triumph, para que pudesse ver o que estava acontecendo com a minha moto. Eles não mexeram na minha moto naquele dia que eu cheguei. Queriam que agendasse. Eu expliquei que era uma situação de emergência, que eu corri o risco de perder a minha viagem. Enfim, eles só foram mexer na minha moto na sexta-feira, 3 da tarde, né? Bom, posto isso, é o seguinte, vamos lá. O que aconteceu com a minha moto foi o seguinte: como eu fritei um pouco a embreagem no atoleiro que vocês viram onde eu estava, obviamente, né, a embreagem baixou. Eu acho que eu comentei isso aqui no vídeo, né? A minha embreagem baixou e aí ela tava como que se estivesse debreando, vamos dizer assim, né? E com a embreagem solta ela ficava patinando. Então foi feita toda uma regulagem no sistema, né? Eu tive que afrouxar cabo e tal, tudo isso. E diga-se de passagem, não detectada pela Triumph inicialmente, né? Eu tive que falar com o Pio, né? Quem acompanha o vídeo da série aqui viu que eu troquei os meus pneus lá no Pio. Então eu passei todos os vídeos e tudo pro Pio,
mostrando para ele o que estava acontecendo, e ele praticamente matou a charada de longe, né? O Pio é um excelente mecânico e ele matou essa charada de longe. Bom, e aí eu peguei a moto no sábado pela manhã. Os outros amigos, né, tinham ficado lá naquele hotel, no Careiro Castanho, e compraram a passagem para o sábado de manhã, né? Então não pude embarcar com eles. E o Ricardo, que era o nosso amigo que estava com o problema mais certo, conseguiu também resolver o problema da moto dele junto com a BMW, e a moto dele também ficou pronta só no sábado de manhã, né? Mas o que aconteceu? O Ricardo, o pessoal comprou a passagem para sábado de manhã, e eles fizeram essa compra da passagem na sexta-feira de manhã, né? Muito antes da gente ter diagnóstico das motos. Então, assim, vamos dizer que ficamos chateados com o restante do grupo. Alerta de polêmica agora. Mimimi, né? Ficamos assim chateados com o grupo porque eles poderiam ter nos aguardado pelo menos até a sexta no final do dia, né? E aí o pessoal se adiantou e comprou passagem para o sábado para ir para Santarém, e no final das contas todos nós poderíamos embarcar em um outro momento, né? Para posicionar isso, né? Hoje é uma segunda-feira e eu tô indo pro porto de Manaus para pegar o mesmo barco que eles pegaram no sábado e ir para Santarém. Essa é a questão, né? O que poderia ter acontecido é que todos poderiam ter aguardado até sexta tarde e estaríamos todos embarcando hoje para Santarém. Ah, mas eles estão cumprindo o cronograma. Não, a gente está no cronograma certo, mesmo embarcando hoje. A gente chega no dia do nosso check-in em Alter do Chão, que foi a alternativa que nós encontramos, né? De atravessar de barco para Santarém, né? E não descer de novo a 319 até o Maitá e depois seguir para Apuí, Jacareacanga, Itaituba, essas coisas, né? Então a gente optou por cortar esse pedaço da Transamazônica, uns 1.000 e poucos quilômetros, 2.000 quilômetros, sei lá, né? E meus amigos, como vocês podem ver, eu já estou aqui navegando a GoPro, sendo GoPro desligou enquanto eu finalizava a explicação sobre o ocorrido com o grupo e as decisões tomadas. E aí já estou aqui no bar. Não consegui nem filmar a minha chegada no porto e o embarque da moto. Ficaram só umas imagens que eu estava fazendo com a 360, que eu vou deixar passando aqui para vocês enquanto eu finalizo. Bom, conforme eu falei, né, que a gente ficou, né, o que motivou a ida do Ricardo por terra e a não participação aqui no bar e tal, foi essa atitude, né? Porque o grupo também poderia ter comunicado, né? Eles não comunicaram a ele, né, que iam comprar a passagem para o sábado, na sexta de manhã, e que poderiam ser avisados, né? Quando o Ricardo viu, o grupo já tinha comprado a passagem. E na sexta de manhã, sem esperar os diagnósticos, enfim. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma intervenção aqui nesse vídeo, corrigir alguns erros de informações que eu dei aqui nesse vídeo, né? Faço até um meia-culpa aqui, né? Porque eu não me atentei para esses detalhes. O que eu queria pontuar é o seguinte: aonde eu falo, todas as vezes que eu falo no vídeo que o grupo comprou a passagem na sexta-feira, eu cometi um erro,
né? Na verdade, a passagem foi comprada na quinta-feira, à tarde, ou pela hora do almoço, à tarde. Foi comprada na quinta-feira à tarde, um dia antes até do que eu comento no vídeo. No momento em que a passagem foi comprada do barco, o Ricardo estava voltando de Igapoaçu com a moto em cima do reboque e eu estava a caminho de Manaus. Ambos estávamos na estrada. E quando o Ricardo chegou no hotel Torre Forte, esse que eu mostro no vídeo, onde o restante do grupo estava, ele ficou sabendo que o pessoal tinha comprado, estava comprando a passagem naquela hora para o barco do sábado, sem saber o que ia acontecer com a moto dele ainda em cima do reboque. Esse foi o real motivo dele ter seguido sozinho, porque ele realmente ficou chateado, porque a moto dele ainda estava no reboque, não tinha nem chegado na concessionária para ter um mínimo de parecer, e a galera já tinha se adiantado. E para pontuar também, eu estava indo para Manaus, conforme eu disse no vídeo, para ver os horários do barco. E eu citei algumas vezes que eu estava indo para Manaus para ver esses horários, né? E ao mesmo tempo acompanhar a situação do Ricardo, né? Eu queria ter todos os horários e dias disponíveis para poder passar para o grupo, né? E a gente então aguardar uma posição da moto do Ricardo para a gente tomar a decisão de qual horário, qual dia seria melhor e seria mais conveniente. E aí no meio do caminho aconteceu o que aconteceu com a minha moto e eu entrei no bolo junto com o Ricardo, né? Mas eu só fui ficar sabendo disso depois que eu cheguei na Triumph, né? Ali na saída da balsa, mais ou menos, o pessoal já estava falando que não tinha o horário do domingo e que ia adiantar para sábado. Mas até então eu não tinha ciência da compra das passagens, né? Tanto que logo depois que eu saio da balsa, eu falo sobre isso, né? Então eu queria só pontuar esse erro aqui no vídeo, dizer que após isso foram tomadas essas decisões, Ricardo resolveu seguir por terra, assim como eu explico no vídeo, e eu segui na segunda-feira pegando o barco para encontrar com a galera. E é isso, beleza? Vamos seguir com o vídeo. Valeu! Posto tudo isso, né? Foi tomada essa atitude. O Ricardo seguiu por terra. Eu estou seguindo aqui o cronograma normal, né? Vou chegar em Alter do Chão hoje, né? Já se passou um dia desde que eu embarquei aqui, né? Eu acabei não gravando nada ontem. Então hoje nós já estamos no nosso 20º dia de viagem, né? Com a nossa chegada em Alter do Chão. Rapaz, tem hora que isso aqui não parece nem um rio, olha só. Parece até o mar. Enfim, a motoca tá ali no canto. Amarrada, direitinho. E a gente chega em Alter do Chão hoje. Mas já que eu coloquei essa situação toda do grupo, comenta aí no vídeo o que você achou da decisão do grupo. O grupo tá certo ou não, agiu certo, a gente agiu certo, Ricardo agiu certo ou não. O que vocês opinam sobre isso? A minha opinião é de que grupo é grupo, né? Não é uma viagem guiada, é grupo. Então, grupo é um por todos, todos por um, né? Não, imagina se fosse uma dupla, né? E alguém, dos dois da dupla tem um problema e o outro segue viagem e deixa o outro, a sua dupla para trás, podendo aguardar 8 horas, que fosse o caso, né? Para fazer a tomada de decisão ou comprar a passagem para embarcar. Enfim, é isso aí, meus amigos. Não quero que esse vídeo fique longo demais. Nos vemos em Alter do Chão, em Santarém, quando eu desembarcar. Beleza? Depois eu coloco imagens aqui de como é que foi esse dia aqui na travessia para Santarém. Forte abraço para vocês.
Até o próximo vídeo. Valeu!